Olá! Sabe, pelo mundo todo, uma nova corrida está acontecendo agora mesmo. E não é por território, nem por influência, é por uma fonte de energia limpa revolucionária, que pode, literalmente, mudar o jogo para todo mundo. Vamos pensar um pouco sobre isso. Energia solar e eólica são vitais, a gente sabe, mas elas têm uma fraqueza fundamental. Só funcionam quando o sol está brilhando ou o vento está soprando. Mas, e se fosse possível simplesmente acabar com essa interrupção? E o mais impressionante é que isso já deixou de ser ficção científica. Neste exato momento, as maiores potências do mundo estão numa competição real para transformar essa ideia em realidade. Ok, vamos entender isso melhor. A realidade das renováveis aqui na Terra é essa. Elas são intermitentes. Elas dependem do clima para funcionar. Para ter uma transição energética de verdade, é preciso ter uma fonte de energia que seja consistente, que funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é essa busca por uma alternativa que nos leva da superfície do planeta direto para a órbita. A solução é tão audaciosa quanto parece: coletar a energia do Sol lá do espaço. O nome do conceito é Energia Solar Baseada no Espaço, ou ESBE. A ideia é a seguinte: colocar satélites gigantescos em órbita geoestacionária a 36 mil quilômetros de altitude. Lá em cima eles ficam acima da atmosfera, do ciclo de dia e noite, ou seja, recebendo luz solar de altíssima intensidade o tempo todo. O funcionamento é, na verdade, bem elegante e se divide em 4 passos. Primeiro, painéis solares enormes captam a luz do Sol. Segundo, essa energia é convertida em micro-ondas ou lasers. Terceiro, um feixe de energia é enviado sem fio para a Terra. E quarto, uma estação receptora no solo, que é uma espécie de antena gigante chamada rectena, captura essa energia e a joga na rede elétrica. Simples assim. E é bom saber que essa ideia não é de agora não. Ela foi proposta lá em 1968 por um cientista chamado Peter Glaser. Só que, por décadas, foi considerado um beco sem saída do ponto de vista econômico. O custo de lançar uma estrutura tão massiva no espaço era simplesmente proibitivo. Mas, na última década, tudo mudou. Uma revolução na logística espacial, principalmente com os foguetes reutilizáveis, derrubou os custos de lançamento, tornando o conceito, pela primeira vez, viável. Mas como essa energia chega até nós? Basicamente, existem duas tecnologias principais. As micro-ondas são perfeitas para fornecer energia em larga escala, de um continente para o outro, com um feixe de baixa intensidade. Imagina algo como 1/4 da força do Sol do meio-dia. Já a tecnologia laser é mais como um bisturi de energia, super focada, ideal para aplicações militares, como, por exemplo, alimentar drones em voo indefinidamente, o que, aliás, já foi demonstrado com sucesso. Essa analogia é perfeita para entender o potencial geopolítico disso. Com satélite em órbita, a energia pode ser redirecionada de um país para outro quase que instantaneamente. Então, não estamos falando só de uma usina de energia, estamos falando de uma ferramenta de política internacional que pode levar energia limpa e sob demanda para qualquer lugar do mundo. E isso nos traz para o cenário atual. Agora que a viabilidade técnica e econômica está ficando clara, a conversa mudou. Não é mais se isso vai acontecer, mas quem vai fazer primeiro. E isso deu a largada para uma nova corrida espacial, só que dessa vez o prêmio é a hegemonia energética. E essa corrida, olha, ela já tem um competidor que largou na frente com um plano extremamente bem definido. A competição é para valer, é urgente e está rolando agora, com o roteiro estratégico da China servindo como grande catalisador. E isso não é um plano vago, não. É um problema nacional de longo prazo, com fases bem claras e investimento pesado até 2050. Um dos focos centrais é o que eles chamam de visão panorâmica Sol-Terra, que na prática busca dominar as interações complexas dentro do nosso sistema, um jeito bem claro de dizer que eles estão investindo em tecnologias de energia espacial. E a China não está sozinha nessa. O Japão é quem tem a história mais longa de pesquisa conceitual. Os Estados Unidos estão acelerando, focados em aplicações militares e na viabilidade econômica. E a Agência Espacial Europeia tem o projeto Cassiopeia, que está na fase dos estudos de viabilidade. Cada um com uma abordagem diferente, mas todo mundo de olho no mesmo objetivo. A visão é grandiosa, sem dúvida, mas os desafios são igualmente monumentais. Então, vamos dar uma olhada nos obstáculos que ainda precisam ser superados. O maior desafio de engenharia aqui é escala. Estamos falando de montar estruturas de quilômetros de comprimento em órbita. Isso vai exigir avanços gigantescos em robótica autônoma, em logística de lançamento e em materiais que consigam aguentar um ambiente hostil do espaço por décadas.
E aí, claro, tem a grana. Em projetos pioneiros desse tamanho, a incerteza sobre o custo final é enorme, especialmente no começo. Especialistas em engenharia de custos estimam uma variação de mais 15% a 20% no orçamento. Pensa só, é como começar uma obra e o engenheiro avisar que o preço pode subir até 20%. Agora aplica essa mesma lógica a um projeto de bilhões de dólares. Como disse o especialista Elber Macedo, o orçamento aqui não é um número cravado, é uma probabilidade. É menos como comprar um item com etiqueta de preço e mais como fazer uma aposta conhecendo as chances, mas sem saber o resultado final. Foi não entender essa incerteza que paralisou os primeiros programas décadas atrás e é um risco que os tomadores de decisão de hoje precisam avaliar muito bem. E finalmente, a gente chega no que talvez seja o maior obstáculo de todos. Simplesmente não existem regras claras para essa nova fronteira. O espaço, em muitos aspectos, ainda é uma espécie de velho oeste jurídico. O espaço já está ficando perigosamente lotado. O problema do lixo espacial, milhões de detritos orbitando a Terra em velocidades de projétil, é uma ameaça real. Um único parafuso pode destruir um satélite, criando mais destroços e começando uma reação em cadeia catastrófica que poderia inutilizar a órbita da Terra por gerações. E esse vazio legal é profundo. Não existe nenhum tratado internacional que obrigue os países a gerenciar o lixo espacial. A competição pelas frequências de rádio para transmitir a energia vai ser acirrada. E os tratados espaciais que existem hoje, eles foram escritos durante a Guerra Fria e simplesmente não foram pensados para governar megaprojetos comerciais de empresas privadas. Então, o ponto central é este. A tecnologia está se tornando inevitável. Os desafios de engenharia e de dinheiro, por mais que sejam enormes, são contornáveis. A verdadeira corrida agora é para ver quem consegue não só construir a tecnologia, mas também estabelecer as regras do jogo que vão governar essa nova era. E isso nos deixa com a pergunta final. Conforme essa competição se acelera, quem vai definir os padrões, alocar os recursos e, no fim das contas, controlar a próxima grande fronteira de energia? A resposta para essa pergunta vai definir o cenário geopolítico e energético do próximo século. Agradeço a companhia nesta análise.